Bom, vamos lá então, vamos falar um pouco sobre o Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta que a carreira dele se inicia nessa que a gente chama de segunda geração do modernismo brasileiro, porém ela se estende, né, ao que a gente chama da terceira geração modernista e vai além disso, né? Ele escreve até o final da vida, ele morreu somente em 1988. Mas a carreira dele começa no ano de 1930, né? Então, ele passa aí por diferentes períodos da literatura brasileira e como é uma carreira longa, a carreira dele também, as fases da carreira dele tem bastante diferença entre si, tá? Então, o Drummond ele é um poeta que a gente pode considerar ele um precursor, né, dessa não é bem uma nova poesia, né, porque a poesia da segunda geração modernista ela carrega consigo os ganhos ali da primeira, né, em relação às inovações linguísticas, por exemplo, né, a liberdade de criação, né, com versos livres, versos brancos, né, ou seja, versos que não seguem nenhuma métrica e não necessariamente precisam ter rima, né, ou seja, uma preocupação maior com fatores relacionados ali ao conteúdo, às temáticas, né, uma organização estética mais original, mais criativa, do que a fórmulas prontas, né? Então isso ele carrega da primeira geração, mas ele é um precursor dessa poesia da segunda geração, no sentido de que deixa de ser só a busca por uma renovação linguística e começa a existir uma preocupação temática maior aí nesse caso, né? O primeiro livro dele é um livro chamado Alguma Poesia, que ele publicou em 1930. E basicamente é uma reunião, né, dos poemas que ele veio escrevendo ali durante a década de 20, né? Ele, inclusive, contribui com a primeira geração modernista, né? Segue o ideário da primeira geração modernista, na revista de Antropofagia, que foi publicada em 1928, que é aquela revista do Oswald de Andrade, né? Que traz aquela ideia de que a antropofagia é um símbolo do modernismo, que é você, né, se valer das influências estrangeiras, mas adaptá-las ao contexto local, né? Então, que é a ideia da cultura, né, de antropofagia, né, de algumas culturas indígenas, os tupis, por exemplo. E aí o Carlos Drummond de Andrade ele publica esse poema, que é um dos clássicos dele, que é o No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, né? Esse poema aparece em Alguma Poesia, né? Então, o Alguma Poesia ele é uma coletânea desses poemas, então ele vai ter uma variedade temática, né? Tanto poemas que brincam com essa questão da linguagem, que estão mais próximas ali da primeira geração, né? A poesia dele tem um caráter mais intimista, né? Ou seja, um eu lírico que ele vai falar muito sobre si mesmo, sobre a sua memória, né? As suas experiências, os seus sentimentos, né? E muitas reflexões de caráter existencial, não só ali em alguma poesia, mas nas três fases da obra poética do Drummond, né? Então, o poema talvez, não vou dizer que é o mais famoso, né, mas pelo menos no contexto escolar é bem famoso, que é esse No Meio do Caminho Tinha uma Pedra. Ele é um poema que basicamente ele fica repetindo uma estrutura, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na minha vida de retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema, por exemplo, ele tem uma parte que é uma brincadeira, né, linguística. Então, lembrem-se ali, né, a primeira geração modernista, qual que era a busca deles, né? Era fazer um uso de um português mais próximo de um português brasileiro, né? Uma versão da língua portuguesa ali, que fosse uma língua brasileira, né, que não fosse baseado no português de Portugal, que não fosse seguir aquilo que se tinha como a norma culta da época, mas a forma como as pessoas falavam. A primeira coisa que a gente tem aqui é o uso do verbo ter no lugar do verbo haver para indicar a existência de alguma coisa, que é algo muito comum na língua falada, mas que era execrado ali na norma culta, né? No sentido de existir, você precisa usar haver, né? O ter ele indica posse. Se eu estou dizendo que existia uma pedra, então teria que ser no meio do caminho havia uma pedra. Então, essa é uma primeira brincadeira que ele faz. A segunda é com a repetição, né?
A gente não vai ter ali as rimas, né? Mas ele troca isso por uma repetição eterna da mesma coisa, né? Da mesma estrutura, aqui pensando tanto gramaticalmente, sintaticamente, quanto de sentido, né? Basicamente a mesma frase que vai se repetindo várias vezes, né? Vocês veem, né, até hoje, quando você vai escrever uma redação, um dos pilares da coesão textual é você evitar repetições, né? Então ele vai jogar justamente com isso. Usa uma palavra fora da norma culta, né? No sentido ali que ela está usada, joga com essa questão das repetições e ele faz uma brincadeira com a versificação também, né? Alguns dos versos do poema, né? Eles são versos que eles estão em decassílabos, ou seja, eles têm 10 sílabas poéticas, né? Mas não o poema todo. Um poema clássico, em geral, ele está inteiro em decassílabos, né? Então, o que ele mostra? Ó, eu posso fazer, se eu quiser, né, seguir a medida clássica, mas não é o meu interesse. Então, na verdade, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Então, isso tem a ver com a primeira geração também. Mas o que que ele traz que foge um pouco dessa ideia do poema piada, né, dessa postura irônica da primeira geração? É esse caráter que vocês já vão ver que está sempre ali na poesia do Drummond, de uma certa melancolia, né? Um questionamento existencial o tempo todo, né? Então a ideia da pedra no meio do caminho, que é a ideia dos obstáculos, né? E apesar deles, né, se segue, né? Então aqui nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas, dos meus olhos cansados, né? Ou seja, de lidarem com o mundo. E qual é esse acontecimento? Repete-se novamente, né? Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Pode ser tanto ali fisicamente, né? Alguém caminhando e que encontra essa pedra, ou nesse sentido figurado que a gente usa de expressão, né? A pedra no caminho, que são os obstáculos da vida, né? Ali no caso. Então, esse é um poema que ele dialoga com a primeira geração, mas ele já traz um pouco da, do que ele vai trabalhar nos outros poemas também de alguma poesia, que é isso que faz dele o precursor da segunda geração modernista, que é trazer um caráter ali mais intimista, mais existencial, né? Uma preocupação temática maior, não apenas um poema que vai querer romper, né, com as tradições. Então, isso aí já pode ser algumas questões sobre alguma poesia. O poema No Meio do Caminho, ele está nesse livro, tá? Então, alguma poesia foi publicada em 1930, primeiro livro do Drummond, a sua estreia, né? É uma síntese, como eu disse ali no poema No Meio do Caminho, entre esse experimentalismo da primeira geração e um aprofundamento temático, né? Uma ampliação de temas que vai surgir na segunda geração modernista. Espero que vocês tenham assistido a aula Segunda Geração Modernista Poesia, que eu já postei ali no Moodle para vocês, que aí eu falo sobre vários dos outros poetas e vocês vão ver que existe mesmo uma amplitude de temas a serem abordados e até de formas poéticas, né? Então, nesse livro, né, como um todo, ele vai se valer das formas coloquiais, né, da estética da primeira geração modernista, temas do cotidiano, né? Então, tanto no uso da linguagem quanto nas temáticas que ele vai abordar são as questões do cotidiano, mas levando para esse lado existencial. E ele repudia as tendências do parnasianismo e do simbolismo, que é aquela poesia que tem um caráter mais tradicionalista, mais clássico, né? Os versos metrificados, né? Os esquemas de rimas rígidos, o uso de palavras rebuscadas, né? Um vocabulário rebuscado. Então, é uma busca por uma mudança do que é poesia. A poesia não precisa ser feita de palavras difíceis e uma forma fechada. Ela depende mais de um certo tipo de linguagem para abordar temas, por que não, do cotidiano, né? Então, no caso desse livro, a maioria dos poemas vai se constituir, né, como o desabafo de um tímido que busca disfarçar, né, afogar em algum tipo de humor os sentimentos que o amarguram, né? Ou seja, que trazem uma sensação de angústia para ele diante da vida, né? Então, nesse prosaísmo, o que é prosaísmo? É nessa busca pelo tema do cotidiano, do rotineiro, né? Ele vai esconder
o que é o verdadeiro objetivo dele, que é a procura de uma expressão poética autêntica e autônoma, ou seja, que não siga formas prontas, né, correntes literárias já pré-definidas, né, ou seja, buscar algo original, algo próprio, com uma temática autêntica, né, que seja pertencente a ele mesmo. Então, aí, voltando-se para o cotidiano, ele vai transcender o tempo e o espaço, ou seja, quando ele fala sobre o cotidiano, não é na forma ali que a gente teria numa notícia de jornal, por exemplo, né, só abordar um tema atual, mas é buscar no acontecimento cotidiano o que existe de universal naquilo, ou seja, quais são as questões humanas envolvidas nesses pequenos acontecimentos que são universais. Como aqui, um sujeito andando, que encontra uma pedra no meio do caminho. A pedra no meio do caminho pode ser o objeto, a pedra, ou os obstáculos. Qual é a questão universal aí, então? A vida ela pode ter um teor de angústia e ela ser cansativa, pois ela é constituída de muitos obstáculos, né? Como a gente vê aqui no as retinas fatigadas. Então ele mistura acontecimentos que parecem banais, mas dentro deles ele vai buscar quais são as questões humanas universais. E ele adota também uma postura irônica diante da vida em geral, ou seja, uma questão de não se levar tão a sério, né? Algumas poesias aqui do Alguma Poesia são algumas das mais conhecidas do Drummond, né? Por exemplo, essa aqui, Quadrilha, além daquela que eu já falei, né, No Meio do Caminho. Essa quadrilha, por exemplo, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Primeira estrofe, então, mostra ali a ideia que daí o nome, né, a quadrilha, né, que aquela dança que em algum momento você vai até trocando os pares, né, em tudo. Então, um amava o outro que não amava necessariamente quem o amava. É um problema bem comum, principalmente ali da juventude, né? Aquela ideia quem eu quero não me quer, quem me quer eu não quero, né? Mais ou menos a ideia aqui presente na primeira estrofe. A segunda estrofe é como se fosse ali a vida adulta dessas pessoas envolvidas, né? Aqui nessa quadrilha da primeira. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com João Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história, né? Então vocês veem que tem um fator irônico aqui, né? A repetição do verbo amar o tempo todo aqui na primeira estrofe, né? Indicando, né? Ali os sentimentos que um nutre pelo outro, mas que nunca são correspondidos, né? Porque o outro ele sempre vai nutrir por um terceiro e nunca por aquele que nutre por ele, mas uma vida mais simples, né? Aqui das preocupações com o amor, e aqui quando a vida já se torna a série de acontecimentos em que você define mais ou menos quem você é. Então, o que o define foi para os Estados Unidos, a outra foi parar no convento, o outro morreu em um desastre. Ficar para tia é aquela expressão antiga, né? De quando as mulheres não trabalhavam, dependiam de ter um marido. Nosso mundo ainda hoje é machista, mas era muito mais, né? Então, ficar para tia era não se casar, né? Então, ao invés de ter filhos, ficava para tia. Vocês veem, né? Algo bem machista, mas era uma expressão ali da época. Também é usada de maneira irônica aqui. Joaquim suicidou-se e a Lili, que não amava ninguém no início, né? Foi quem ficou com alguém, né? Casou com o João Pinto Fernandes, que nem existia na história inicial, né? Então, a gente tem a ideia aqui do tempo, né, da passagem do tempo. Daria para quase considerar como uma narrativa aqui, mas ela sintetizada em duas estrofes, né? Uma de 3 versos e uma de 4. E quase uma organização de um texto em prosa aqui, né? Então, rompendo ali os limites da poesia, né? Daquela organização em verso, bonitinho, metrificado, com rima, né? Os versos muito bem identificáveis e etc. Então, isso em um poema, quadrilha. Um outro poema, esse talvez um dos mais famosos do Drummond também, o poema de Sete Faces, né? Quando nasci,
um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche é uma expressão em inglês para pessoa esquisita, deslocada, né? O que em inglês é o creep ou weird, né? Aqui em português acho que a gente nem usa muito. Seria tipo, vai ser um loser na vida, vai ser gauche na vida, vai ser um deslocado das pessoas em geral. Né? Mas tem uma ironia aqui, né? Porque o ser gauche, ele parece uma coisa ruim, mas na verdade, aquele que está deslocado, né? Como no caso aqui vai Carlos ser gauche na vida, é aquele que talvez consiga até observar melhor, né? Como a gente vai ver aqui adiante, observar melhor como a vida funciona de fato. Ele não está ali perdido, envolvido no turbilhão dos acontecimentos. Né? As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Então, aqui vocês veem um acontecimento cotidiano, né? Seria tipo quase uma cena, uma cidade, né? E aí ele dá a sensação do movimento, né, das coisas acontecendo na cidade, é uma coisa um pouco futurista, até se a gente for pensar essa ideia de movimento, né? Então, as casas, né, vamos tentar construir o cenário. Temos as casas que espiam os homens, ou seja, as casas enquanto as pessoas passam nas ruas, né? Os homens correm atrás de mulheres. Pode ser tanto literal quanto num sentido figurado, né? Todas as suas ações são pensando ali em alguma conquista, algo assim. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos, né? Uma linguagem metafórica aqui. O bonde, né? Também essa ideia do movimento, da modernidade, da urbanização, passa cheio de pernas, né? Ou seja, cheio de gente. Pernas brancas, pretas, amarelas, nem usa as vírgulas aqui, né? Para dar um sentido maior de urgência, né? Aqui na sequência. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Ou seja, para que tanta gente? Para que tanta correria? Para que tanta pressa? Por que tanta gente se deslocando? Mas meus olhos não perguntam nada, né? Eu só observo. O homem atrás do bigode, então, é que ele passa da cena para falar de si próprio, que é a pessoa que observa a cena, o eu lírico, né? O gauche, o Carlos gauche na vida, o deslocado. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Então temos aqui, né? Pensa a cena, a cidade, as casas, as pessoas que passam, o bonde cheio de pessoas e o homem solitário que observa tudo isso. O homem com seu bigode, o homem de postura séria, né? O homem que não conversa, que tem poucos amigos, o homem atrás do óculos e do bigode. E aí esse homem começa a pensar: meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Ou seja, ele se vê na sua própria solidão, né? E diz: por quê? Porque foi abandonado por um Deus, se ele sabe que eu não sou um Deus, ou seja, que eu sou fraco, né? Que eu não tenho essa força. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração, né? Então, vasto mundo, né? Pensem aqui, a cena, as muitas pessoas, ele solitário, aqui percebendo a angústia da sua solidão, então ele percebe a vastidão do mundo. E aí, uma ironia, né? Ele brinca com essa questão, os poemas têm que ter rimas, né? Então, se eu me chamasse Raimundo, já sabemos que é o Carlos, né? Seria uma rima. Raimundo rima com mundo, mas não seria uma solução. Ou seja, o poema bem feito, o poema construído, seguindo a tradição poética, né? Ele não é uma salvação para o mundo, ele não é uma construção que ele resolve, né, a problemática, essa ideia da angústia ou da solidão, que foram as que ele apresentou, né? Seria somente uma rima, né? Então, daí a gente vê uma ironia com a questão formal. Mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque botam a gente comovido como o diabo, né? Então aqui a gente tem uma ideia de quase como se, né, esse homem solitário observando tudo, talvez esteja num botequim, né, num bar,
tomando um conhaque, já diante da lua, né? Já ali aquele fim de tarde, início de noite, e talvez esses pensamentos dele aqui, essa angústia e toda essa consideração tenham a ver ali, né, com a comoção, né, causada ali pela bebida naquele momento. Essa lua, esse conhaque bota a gente comovido como o diabo, né? A lua que faz então a referência, né, aquela que é a figura inspiradora dos poetas românticos, né? Então até aqui temos uma referência, mas aí depois ele já ironiza isso, né? Essa lua e esse conhaque deixa a gente comovido aqui. Então vejam bem, a gente pode ver aqui uma cena bem cotidiana, um homem em um bar observando a cidade, né? As pessoas na cidade. Mas dentro disso, quantas questões que eu não levantei aqui para vocês, né? Referentes, então, a essa ideia de tem tanto um intimismo aqui quanto um questionamento existencial, né? Então, alguma poesia vai trazer muito isso. Ele vai seguir com isso ali na década de 30 e 40, mas aí ele vai se aprofundar mais em uma temática social, né? Principalmente no livro A Rosa do Povo, que eu vou falar um pouco para vocês. Então, ele vai trazer um pouco da noção da injustiça social, uma perspectiva de justiça social e humana. Isso vai acontecer especialmente nos anos 40, como uma influência da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra, vocês se lembram, aquela guerra que se inicia de Inglaterra e França, com os países ali então que se tornam os aliados, contra Alemanha e Itália, né? Ali inicialmente, depois a gente tem a entrada de União Soviética, Estados Unidos, né? Países também asiáticos, porque o Japão entra ao lado dos países do eixo, que são aqueles que estavam ao lado da Alemanha, né? E se torna um combate ao nazismo, né? De Adolf Hitler, com seus ímpetos imperialistas, né? Chegou a dominar boa parte da Europa. E é uma guerra, foi a guerra que mais matou gente na história, né? Morreram mais de 20 milhões de pessoas, né? Isso fazendo uma conta assim, de números oficiais e tudo, né? Vocês veem, a Covid agora foi um grande desastre, né? Morreram 5 milhões de pessoas no mundo pela Covid, né? Então, assim, a Segunda Guerra, muita gente mesmo morreu. 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, né, nos campos de concentração. Então, o pós-Segunda Guerra foi o que moldou o mundo que nós temos hoje, né, que é baseado em democracias, nos direitos humanos, né, nos direitos individuais, etc. Isso está um pouco em crise, mas ainda existe, né? Mas o período enquanto a Segunda Guerra acontecia, né, que foi justamente ali de 39 a 45, foi esse período de muita angústia, de uma expectativa, mas expectativa ruim, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Até 1941, mais ou menos, Hitler estava ganhando a guerra, né? Então, existia mesmo essa quase uma certeza, assim, de que o mundo seria ali dominado pelos nazistas, né? Boa parte da Europa já era, né? Então, oficialmente, né? Não por nazistas aí loucos espalhados por aí cometendo o crime de, né? Mas enfim, oficialmente pelo Partido Nazista, né? Então isso foi um período de muita angústia, né? E o Drummond vai escrever sobre isso, né? Ele vai buscar a própria identidade, ou seja, como o humano pode ser humano, o que existe de humano em meio ao autoritarismo puro e a destruição de tudo que conhecemos, essa destruição bélica, né? Então, as principais obras desse período são Brejo das Almas, Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. Brejo das Almas de 34, Sentimento do Mundo de 1940 e A Rosa do Povo de 1945. Tá? Então, alguns poemas, né, só como exemplo, o Brejo das Almas é de antes da guerra, né? Mas a gente já tinha a ascensão do fascismo, né, na Europa. Hitler se torna chanceler na Alemanha em 1933, Mussolini se tornou o primeiro-ministro italiano em 1922, né? E conquista plenos poderes, né, durante a década de 20. E até no Brasil a gente também tinha os nossos problemas ali com Getúlio Vargas, o Estado Novo, né, que fecha. Se bem que o Estado Novo é de 1937, ainda de depois desse livro,
né? Que é ali a medida dele que fechou o Congresso também e impôs um regime ditatorial, né? Então, esse clima desse período, né, o Drummond já começa a trazer no Brejo das Almas. Por exemplo, nesse poema Aurora, né? O poeta ia bêbado no bonde, o dia nascia atrás dos quintais. As pensões alegres dormiam tristíssimas, as casas também iam bêbadas. Vejam que são sempre imagens figuradas, tá? Tudo era irreparável, ninguém sabia que o mundo ia acabar. Apenas uma criança percebeu, mas ficou calada, que o mundo ia acabar às 7h45. Últimos pensamentos, últimos telegramas. José que colocava pronomes, Helena que amava os homens, Sebastião que se arruinava, Arthur que não dizia nada, embarcam para a eternidade. O poeta está bêbado, mas escuta um apelo na aurora. Vamos todos dançar entre o bom de árvore, entre o bom de árvore, dançai, meus irmãos, embora sem música, dançai, meus irmãos. Os filhos estão nascendo com tamanha espontaneidade. Como é maravilhoso o amor e outros produtos. Dançai, meus irmãos. A morte virá depois como um sacramento. Novamente, nós vemos como se fosse uma cena, né? A cena, o mundo que acaba, né? Mas ninguém percebe. E o que fazemos diante do fim? Vamos dançar, já que não é jeito. Vamos celebrar a alegria, algum tipo de felicidade. Uma última vez, celebrar o amor, né? Que é a única coisa que fica no final. Então, tem um caráter existencial também por trás dessas metáforas que são colocadas, como as casas que vão bêbadas, né? As pensões que dormem tristes, né? Essas metonímias, né? A gente ainda vai revisar as figuras de linguagem, né? Para vocês lembrarem esses nomes que eu estou falando, mas nós temos aqui um poema bastante metafórico. No Sentimento do Mundo, ele aprofunda isso, né? Muito famoso esse poema também ali da obra do Drummond. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Vejam que ele sempre acaba encontrando o amor como ou um escapismo ou uma solução, ou talvez o que importe, né, em meio a toda uma amargura, toda uma decadência, né? Quando me levantar o céu quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto, morto o meu desejo, morto o pântano sem acordes. Novamente, né, a linguagem metafórica. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Esse livro já é de 1940, já estamos no meio da Segunda Guerra, justamente naquele período em que Hitler, né, parecia que seria o vitorioso, né, Hitler e Mussolini. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. Vejam só, né, essa metáfora do amanhecer mais noite que a noite, né? A noite, ela sempre, literariamente, né? Ela é uma figura, pode ser da loucura, mas ela pode ser também dessa ideia de, de trevas, né? Essa ideia do fim, né? Essa ideia de algo ruim que se aproxima, né? Hoje a noite é muito diferente do que era antigamente, né? Hoje nós temos as luzes nas ruas, né? Coisas abertas, tudo antigamente a noite era como se o mundo morresse, né? Você ouvia somente os sons ali do lado de fora, né? A iluminação elétrica é uma coisa ali do início do século XX, então antes você não tinha nem iluminação, então a noite era ali sempre considerado o espaço dos bêbados, dos loucos, né? Daqueles que não têm esperança. Então, por isso que a noite ela é essa figura metafórica forte, né? Na poesia, na literatura em geral. E aqui também, né? O cineiro, a viúva, o microscopista que habitavam a barraca, aquela que ele, né, fala no início, mas não foram encontrados, né? Então, as pessoas que sumiram, a guerra, né? Algumas questões metafóricas aqui referindo-se a esse cenário da Segunda Guerra. Esse é a Florianálise da Rosa do Povo, não vou ler inteiro, vou colocar os slides ali depois,
mas ele é um poema muito bom também, né? É sobre a Náusea é um livro do Jean-Paul Sartre, né? O Jean-Paul Sartre é um filósofo existencialista francês. Ele cria o existencialismo, né? A filosofia, a corrente filosófica, o sistema filosófico mais famoso, mais importante do século XX, né? A ideia do existencialismo é aquela de que o ser humano ele deve se responsabilizar existencialmente pelas suas ações, né? Isso é algo muito forte, né? Porque historicamente, qual foi a compreensão? Sempre de que existe algo divino por trás, de que talvez não deva existir uma preocupação tão grande, assim, né? De que nós somos frutos de um meio. Não é que o Sartre negue isso, mas o que ele diz é o seguinte: não existe um sentido da vida em si, né? Dado por Deus ou por alguém, né? Pelo rei, né? Por alguém. Não. A vida em si ela não tem sentido. Nós construímos o sentido sendo por meio da nossa ação. Então, por isso, nós devemos compreender, né? Buscar qual é o nosso lugar, compreender a nós mesmos sem máscaras, né? Tirando as nossas máscaras da convivência social, para aí nós encontrarmos quem nós somos de fato, para podermos corrigir nossa ação e, por meio da nossa ação, construirmos o sentido, tanto para as nossas vidas individuais quanto para o mundo. E por que ele tem um livro, então, que se chama A Náusea? Porque essa responsabilidade que o indivíduo tem quando ele percebe que não existe um sentido na vida em si, e que esse sentido ele é construído por meio da nossa própria ação, daí a responsabilidade da nossa ação, a responsabilidade da ética, né? Isso vai gerar um desconforto, porque é muito mais fácil você, né, fazer aquela velha coisa, você tem um problema e fala, nossa, vamos rezar para melhorar. Por quê? Quando você faz isso, você parte de um princípio de que existe uma força superior que está cuidando de você individualmente, né? Você imaginar que ou não existe uma força superior, ou ela não está tão preocupada com você individualmente, né, ali cuidando de cada pequeno problema seu, né, vai gerar um desconforto. E aí daí que vem esse conceito da náusea, né, uma vertigem, né, uma ânsia que vai te dar por se saber responsável não só pela sua própria vida, mas pelo seu lugar no mundo, então, num cenário maior, pelo mundo em si, né? Isso é uma fonte ali de desconforto, preocupação, ansiedade, né? Então, daí esse conceito da náusea. Mas o Drummond ele traz a flor e a náusea. É a flor que nasce em meio ao asfalto, apesar de tudo, né? Apesar da destruição, apesar da guerra, né? E é justamente isso que o Sartre fala. A responsabilidade da ação ela é importante, porque olha o que as pessoas irresponsáveis fizeram. Por que elas fizeram? Porque deixamos elas fazerem. Porque falamos, tudo bem vocês serem irresponsáveis, né? Então, é por isso que ele diz, cada indivíduo deve ter a responsabilidade, né? E o Sartre, o Drummond traz essa influência do Jean-Paul Sartre, né? Mas ele traz a figura da flor, né? Então, em meio à destruição, em meio à guerra, em meio a todos esses problemas, em meio ao mal que parece dominar, né? Uma flor surge no asfalto, que é o que ele diz ali, principalmente na última estrofe. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas há uma flor. Fura o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. A flor é uma metáfora, claro, é a esperança, né?
Esse livro é de 1945, quando a guerra termina. Ou seja, existe a náusea, existe o fato de que o mundo somos nós e somos responsáveis por nós mesmos, e isso gera náusea, mas apesar disso, existe a esperança, a flor que fura o asfalto e consegue nascer mesmo em meio a esse cenário desolador. A flor pode ser feia, pode não ser a coisa mais linda do mundo, né? Pode não ser bonita como a ideia de, né, seres superiores que olham por você, mas ela pode conseguir vencer o tédio, o nojo e o ódio. Apesar de tudo, ela é uma esperança. E por fim, né, a terceira fase, então a primeira fase dele é aquele de alguma poesia, né, que é uma poesia mais intimista, que tem essa brincadeira com as questões linguísticas, com as formas da linguagem, traz temas mais coloquiais, mas já com uma análise existencial. A segunda fase, que é aquela que tem um engajamento social, mantendo essa preocupação, né, com uma análise, né, da existência, das questões humanas, mas trazendo uma temática mais social, né, em meio ao cenário ali da Segunda Guerra, da ascensão do fascismo e do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. E por fim, nós temos a terceira fase da poesia dele, que está nessa obra Claro Enigma, depois segue ali, essa obra é de 1951, em que nós temos a fase desencantada, né, de decepção. A Rosa do Povo, então, a flor é a náusea, a flor é a esperança em meio à náusea. Nos anos 50 nós já temos a Guerra Fria, né? Então, após as bombas nucleares, mesmo após as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, mesmo após a tentativa de reconstrução de um mundo pós-guerra, nós terminamos ali na Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos quase entrando em uma guerra nuclear em diversos momentos do século XX. Aquela noção, né, sempre na cabeça das pessoas da extinção próxima, porque uma guerra nuclear provavelmente, né, significaria algo muito próximo da extinção ali da civilização como conhecemos, né? Então, Drummond traz uma fase de desencanto, né? A esperança, ela não deu certo. A flor furou o asfalto, mas foi uma só, né? Não tivemos várias flores, não tivemos toda uma mudança, né? Uma revolução. Então ele traz uma visão mais cética e melancólica em relação ao mundo, né? Se o fim da Segunda Guerra representou uma fonte de esperança e de renovação para a humanidade, ela terminou na Guerra Fria. Que se não era um conflito em si, era talvez até pior, porque é um conflito psicológico que dura ali de mais ou menos do início dos anos 50 até o final dos anos 80, praticamente. Então, ali 40 anos, um tempo longo, né? Então, na Guerra Fria existe uma ameaça de guerra nuclear entre as potências, né? Em vários momentos chegaram perto das vias de fato, né? Talvez o mais relevante deles ali a crise da Baía, crise dos mísseis, né? Lá da Baía dos Porcos em Cuba, né? Quando a União Soviética começou a fazer testes militares com mísseis ali em Cuba, próximo aos Estados Unidos, né? E isso foi mísseis ali, né? Alguns nucleares, né? Os Estados Unidos viram isso como uma grande ofensiva e ali chegamos perto, né? De uma ofensiva nuclear entre as potências de fato. Em outros momentos também. Então, a esperança da união dos homens, né, ali representado na criação da ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, na Declaração dos Direitos Humanos, né, dá lugar ao desencanto. Em vez de propor transformações, o poeta então começa a elaborar perguntas a partir desse absurdo que ele vê no mundo, desse vazio que ele vê da existência, o vazio da vida, né? Então aqui a Viviana Bose, né, professora da USP, diz que esse livro, né, o Claro Enigma, ele vai abordar temas muito variados. Nós temos um fôlego para assuntos amplos, como a pergunta pelo sentido da existência, o amor, né, nos tempos aí de madureza, ou seja, quando a pessoa já é mais madura, mais velha, a passagem do tempo, né, pensando ali nessa ideia da vida que passa, que se dissolve, enfrentamento da dor de viver, a rememoração dos mortos da família, as lembranças do passado, e
uma memória da sua região de origem, Minas Gerais, como se fosse um retorno à infância, um retorno à juventude, como se lá ele buscasse uma resposta, como se lá ele tentasse desvendar algum mistério que para ele não se ainda não foi resolvido, né? Então nós temos aqui, só para chegar para vocês, um poema bem importante, né, desse livro, que é A Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo é um tema literário que se repete, né, aparece ali na Odisseia, do Homero, primeiro, que é aquele poema épico grego, né, que, enfim, a história da Odisseia, né, nós temos ali Ulisses, né, que é o responsável pela vitória da Guerra de Troia, né, ele demora 20 anos para retornar para casa, por conta ali das muitas aventuras que lhe são impingidas ali por Netuno, né, o deus dos mares, Netuno ou Poseidon, né, depende se você está vendo pelos nomes gregos ou latinos, né, e aí isso faz com que ele tenha que percorrer, né, diversos lugares, diversas aventuras antes de finalmente conseguir voltar para casa. Em uma dessas ilhas, né, onde ele vai parar, é mostrado para ele a máquina do mundo, que é aquela que revela, né, toda a verdade sobre a existência, toda a verdade sobre a vida, né, sobre o mundo. É a máquina, então, que decifra esse mistério. Isso é retomado pelo Camões, nos Lusíadas, né? A máquina do mundo aparece ali também, porque o Camões, os Lusíadas é um poema épico, então vai recuperar, como o classicismo faz muito bem, várias referências, né, do período clássico, ou seja, da antiguidade greco-latina, né, da Grécia Antiga e da cultura romana também. E o Drummond ele vai trazer ironicamente a máquina do mundo, né? Porque o eu lírico nesse caso ele passeia, né, pelas ruas ali, né, de paralelepípedo de Minas, as ruas pedregosas. Em determinado momento a máquina do mundo se abre para ele. Mas o que acontece? Diferentemente, né, do Ulisses na Odisseia e do navegador Vasco da Gama nos Lusíadas, né, o poeta, que no caso é o lírico, ele não quer ver, porque para ele o desvendar do mistério não interessa mais, porque na verdade para ele a própria ideia do mistério já não faz mais muito sentido, né? E isso faz parte daquilo que eu falei para vocês com a temática, né? Nada mais faz muito sentido. É a visão do desencanto, do ceticismo. Então, que mistério que você vai me mostrar? O que tem para, né? Tanta coisa para ser resolvida, mas que nunca se resolve. O que essa máquina do mundo está fazendo aí escondida? Que diferença faz me revelar esse segredo oculto, né? Se as coisas sempre continuam como sempre foram, né? Então, é uma visão bem pessimista. Ele usa essa figura da máquina do mundo, que em geral é uma figura de otimismo, né? De demonstração dessa potência que o ser humano pode ter, né? De dominar os mistérios do mundo, né, de conhecer, né, tem uma questão de ciência também nessa ideia da máquina do mundo, né, a fazer ciência, a descobrir as coisas nada mais é do que desvendando a máquina do mundo aos poucos, né. Então o Drummond ele brinca aí um pouco com isso, fala qual é o motivo disso, né, de tanta descoberta, de chegar, né, de desvendar tudo se as coisas nunca mudam, nunca se alteram, né? Então, esse foi aí para vocês o poeta Carlos Drummond de Andrade. Beleza, gente?